الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, na aula passada terminamos com o capítulo relacionado com o Siyam, jejum. Hoje vamos dar continuidade com o capítulo relacionado com o Hajj. É verdade que o Hajj já passou, mas inshallah teremos outras oportunidades. Portanto, vamos aprender. Nunca é demais e não podemos colocar no nosso coração que, olha, isso não me diz respeito, o Hajj já passou e eu nunca terei oportunidade. Não. A graça de Allah subhanahu wa ta'ala abrange a todos nós. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Você pode não ter dinheiro, não ter meios, e chega alguém e diz: irmão, você tem passaporte? Você diz sim. Ele diz: olha, entrega. E trata tudo para si. E sucedeu com muita gente que não tem posses financeiras. E é por isso que muitos têm dito que quando o Hajj aproxima, você no mínimo deve ter o seu passaporte em dia. No mínimo deve ter o seu passaporte em dia. Pode surpreender: olha, traga passaporte. Agora você diz: não tenho passaporte também. Peço para pagar passaporte para mim também. Peço para pagar foto para mim também. Esse é outro problema. Então, temos que ter no mínimo o nosso passaporte em dia. Al-Hajj fil lugha, literalmente, quando falamos do Hajj, o que significa? Al-Qasd, pretensão, intenção, são significados literais do Hajj. وفي الشرع, na Sharia, ou tecnicamente, na terminologia, o que significa Hajj? التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. O que significa Hajj no Islã? Quando nós falamos e pronunciamos Hajj, التعبد لله é dedicar adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. É uma ibada. Dedicar esta ibada a Allah subhanahu wa ta'ala. Como? Bi'ada'il manasik, cumprindo com rituais específicos, em lugares específicos e tempos específicos, segundo a instrução deixada pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Portanto, quando alguém perguntar o que significa Hajj, se vier um não muçulmano e disser o que significa Hajj, qual é a definição? Dedicar adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, cumprindo com certos rituais, em lugares específicos, em tempos específicos, de acordo com os ensinamentos do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esta parte é muito importante. De acordo com os ensinamentos do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por que é importante? Porque antes da vinda do Nabi sallallahu alaihi wasallam, os árabes também observavam o Hajj e até faziam o tawaf enquanto estavam o quê? Nus. Para eles já era Hajj. Portanto, veio o Nabi sallallahu alaihi wasallam, veio o Islã e aboliu tudo isso. Portanto, esta parte na definição é super importante, segundo a instrução do Nabi sallallahu alaihi wasallam. É sabido por todos nós que o Hajj é o quinto pilar do Islã, portanto é obrigatório. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Neste versículo, Allah diz que é obrigatório a pessoa observar o Hajj. Tem capacidade financeira, física, então deve observar o Hajj. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala também
ordena a observarmos o Hajj. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Bunya al-Islamu ala khams", que o Islã foi composto por 5 pilares. O quinto pilar qual é? Al-Hajj. Al-Hajj. Em português traduzimos como peregrinação. Não sei até que ponto é correta esta tradução, mas é conhecida por todos nós como peregrinação. E qual é a virtude de observar o Hajj? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man hajja lillah", aquele que observar o Hajj somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Este princípio é importante, somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, porque muitos observam para tornarem-se famosos. Antigamente, se a pessoa fosse observar o Hajj e regressasse, e você não chamasse a ele de Haji fulano, ficava zangado. Ele saía daqui como simples Muhammad. Quando regressasse, tinha que ser chamado de Haji Muhammad, Haji Gafur. Se você não dissesse Haji, era grande problema. Você não me respeita. Então, eles exigiam esses nomes. Portanto, não pode ser esse o objetivo. E nós, quando estávamos em Medina, o grupo passava primeiro por Meca e depois vinha para Medina. Depois de Medina, regressavam até Maputo. E vocês bem sabem, já poderia ter passado talvez 10 dias e o cabelo cresceu. Ele rapou no Hajj, mas já passaram dias. Ele permanecia em Medina 7 dias e o cabelo já estava ligeiramente crescido. Ele voltava a rapar. Eu tenho que chegar no aeroporto de Maputo enquanto está tudo rapado, para as pessoas saberem que eu fui observar o Hajj. Então, man hajja lillah, observar o Hajj somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, sem insultar a ninguém, sem cometer coisas proibidas por Allah subhanahu wa ta'ala. Ele regressa do Hajj como o dia em que a sua mãe deu luz a ele. Sua mãe, quando deu luz, você não tinha nenhum pecado. Então, a pessoa, quando vai observar o Hajj somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, volta novo em folha, conforme nós usamos. Novo em folha, novinho, 0 quilômetros. Volta de Hajj enquanto está com 0 quilômetros. Pode sair daqui já todo cansado, com milhões de quilômetros. Quando regressa do Hajj, se for para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, então volta com 0 quilômetros. E o Hajj é obrigatório uma vez na vida. O profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez levantou-se diante de uma multidão e disse que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para vós o Hajj. Então um homem levantou-se e disse: Ya Rasulallah, devemos observar durante todos os anos? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que, olha, eu disse uma única vez, eu só disse para vós que Allah prescreveu o Hajj. Portanto, percebam da forma como eu falei. Não fiquem a fazer muitas perguntas, porque se eu dissesse sim, então Allah subhanahu wa ta'ala teria ordenado que nós observássemos anualmente o Hajj. E ninguém de nós conseguiria. E é obrigatório também apressar no cumprimento deste pilar. Allah deu assim posses. Você tem dinheiro, tem saúde, está tudo facilitado, então deve observar o Hajj. Aqui nós cometemos um erro. Sem dúvida que faz parte da bondade você também pagar para quê? Para a sua esposa.
faz parte da bondade, mas não é sua obrigação. Não é sua obrigação. Por vezes você tem dinheiro para si e não tem esperança de ter dinheiro para a sua esposa. Então, muitos o que fazem, não observam o Hajj e dizem que, olha, eu não tenho posses financeiras, mas para ele tem. Então, deve observar o Hajj de imediato. Se ele tem dinheiro para ele é obrigatório. Para a esposa não é obrigatório, ela não tem dinheiro. Portanto, deve-se apressar. Ou por vezes temos dinheiro para 2 pacotes, mas não temos dinheiro para compras. Dizem que não, vamos retardar. Porque outro princípio que foi enraizado na nossa sociedade, quando vamos observar o Hajj, temos que trazer presentes para todos os nossos familiares. E as pessoas até ficam zangadas. E não é qualquer presente. Se você vem com um chapéu ou com um mussala pirata, logo dizem que, olha, despachou-nos com um chapéu, ou com um itr, ou com um copo de zamzam. Portanto, deve-se analisar este ponto e a partir do momento que a pessoa tem capacidade de observar o Hajj, ainda que seja individualmente ou de forma individual, sem levar a sua esposa, deve observar. Mas se Allah deu, mashallah, bens materiais, então paga também para a sua esposa. Quais são as condições para o Hajj tornar-se obrigatório sobre a pessoa? Al-Islam é conhecido. Al-Islam. A pessoa que não é muçulmano nem em Meca deve entrar. Al-Islam. Portanto, Al-Islam, Al-Aql, deve gozar da sua saúde mental. Al-Bulugh, atingir a puberdade ou a nubilidade. Al-Bulugh. Entretanto, se a pessoa observar o Hajj enquanto é criança, o seu Hajj é aceito, os pais têm recompensa. Mas quando ele atingir a puberdade, al-Bulugh, deve observar o seu Hajj de Islam. Aquele Hajj não é considerado o Hajj de Islam. A quarta condição, al-Hurriya, é livre. É uma pessoa livre, não é escrava. O Hajj não é obrigatório para o Hajj, para o escravo. A quinta condição, al-Istita'a. Al-Istita'a, ele tem capacidade física e tem capacidade financeira. Porque pode ter capacidade financeira e não tem capacidade física. Neste caso, o que faz? O que faz neste caso? Sabe, diz que ele leva o valor e incumbe alguém. Se não há esperança, segundo os médicos, não há esperança de recuperação, então leva este dinheiro e deve enviar alguém ou incumbir alguém de observar o Hajj em seu nome. O Umrah também, segundo a escola de Imam Shafi'i e Imam Ahmad, é obrigatório uma vez na vida. No madhab de Imam Abu Hanifa e Imam Malik, o Umrah não é obrigatório. No madhab de Imam Shafi'i e Imam Ahmad, eles dizem que a pessoa é obrigada a observar o Umrah também uma vez na vida. Mawaqit al-Hajj wal-Umrah, mesmo para terminar, Mawaqit al-Hajj wal-Umrah, Allah subhanahu wa ta'ala colocou limites relativos ao tempo e a lugares. Relativos ao tempo, são conhecidos como os meses de Hajj. Quais são os meses de Hajj? Shawwal, Dhul Qa'dah e aquela primeira dezena de Dhul Hijjah. O que quer dizer isso? Que se a pessoa no dia 1 de Shawwal sair do seu país com intenção de observar o Hajj, então está correto. Está correto. Ele diz que, olha, eu vou ficar em Meca mesmo. Tenho posses financeiras, então vou permanecer todo este tempo. No passado eles permaneciam.
a sua intenção é correta já de Hajj, apesar que ainda não chegou os dias de Hajj, mas a intenção já pode ser feita a partir de 1 de Shawwal. Ao passo que se a pessoa ainda no Ramadã, no primeiro dia de Ramadã, diz que olha, eu vou para Meca e também estou a fazer intenção de Hajj, é correto? Não é correto, porque não tratam-se de meses de Hajj. Da mesma forma que o Salah tem o momento de entrada e saída, o jejum, entrada e saída, Zakah, o Hajj também tem esses extremos, limite de entrada e limite de saída. Qual é o limite de entrada? 1 de Shawwal. Saída? A primeira dezena. Terminou o dia 9, Arafah. Se a pessoa não encontrou Arafah, então o seu Hajj não existe. Al-Hajj Arafah. O Hajj todo, a parte essencial do Hajj, onde se encontra? No Arafah. Se ele não encontrou Arafah, então não há Hajj. Portanto, são esses 3 meses, Shawwal, Dhul-Qa'da e a primeira dezena de Dhul-Hijjah, praticamente. São limites relativos ao quê? Ao tempo. Depois temos limites relativos a lugares. São protocolos delineados pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hoje você, quando quer encontrar com o presidente, com o ministro, existem protocolos. Você não chega logo e entra no seu gabinete. Entra. Não, tem que passar por esta secretária, aquele... qual é o termo que é usado? Assessor. Não é isso? Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam também delineou para nós que, olha, todo aquele que pretende observar o Hajj, então ele deve observar a sua intenção a partir de um lugar. A partir de um lugar. São locais traçados que rodeiam a cidade de Makkatul Mukarram. Portanto, li ahli al-Madina Dhul Hulayfa. São conhecidos esses lugares. Para os residentes de Medina, o Nabi sallallahu alaihi wasallam traçou o Dhul Hulayfa. O Dhul Hulayfa é um lugar que as pessoas passam quando estão a ir para Meca. Então, a pessoa quer observar Hajj, quer observar o Umrah, deve observar a intenção a partir deste lugar. Estão a perceber? Não pode ser antes. Não pode ser antes e nem pode ser depois. Se for depois, você até deve pagar uma multa. Portanto, li ahli al-Madina Dhul Hulayfa. Este lugar dos residentes de Medina chama-se Dhul Hulayfa. Wa li ahli Sham, para os residentes de Sham. Sham, estamos a falar da Síria, Jordânia, Palestina. O Nabi sallallahu alaihi wasallam traçou para eles este miqat que chama-se Al-Juhfa. Wa Ahli Najd, hoje estamos a falar daquele lado de Riyadh, capital da Arábia Saudita, tem Qarnul Manazil, é chamado como Qarnul Manazil. Wa li Ahli al-Yaman Yalamlam, para os residentes de Yemen, Yalamlam. Hunna lahunna, esses miqat servem para os residentes desses locais. Wa liman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-Hajj wal-Umrah, e para todos aqueles que pretendem observar o Hajj e o Umrah, ainda que não sejam residentes desta cidade. Mas a partir do momento, por exemplo, se a pessoa vive cá em Moçambique e o seu pacote foi traçado da seguinte forma: 10 dias em Medina, 10 dias em Meca. Ele vai primeiro a Medina. O que ele faz? Onde é que ele observa a intenção de Hajj? Miqat de Medina. Ainda que ele não seja residente de Medina, mas uma vez que ele passará por aquele miqat, então é obrigatório observar a intenção a partir daquele miqat. O mesmo sucede se a pessoa, se o avião vai aterrar em Jeddah. Aterrar em Jeddah. Eles anunciam mesmo no avião que, olha, estamos no miqat. Eu não sei quais são as vias que eles usam, mas possivelmente seja esse de Ahli Najd, de Riyadh.
passam de Riyadh e depois vão a Jeddah. Então é Qarnul Manazil. Eles anunciam que, olha, estamos a passar pelo Miqat. Então a pessoa já tem o seu ihram, apenas faz a intenção. Dependendo da via, pode ser que usem esta via de Yemen. Então quando chega no Yalamlam, que é o nome do Miqat, eles anunciam que, olha, já chegamos no Yalamlam. Aquele que pretende observar o Hajj e a Umrah deve observar a sua intenção. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. Aqueles que estão dentro do limite. Aqueles que estão dentro do limite. Ou por outras palavras, não existe nenhum miqat entre eles e o quê? E Meca. Não existe nenhum miqat. Eles estão dentro de todos os limites. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que ele observa a intenção a partir do local onde está. Por exemplo, esses são limites. Estão a perceber? Então todos que vêm aqui de fora têm um local para observar a intenção. Agora pode suceder que ele está aqui dentro. Não existe nenhum limite. Este é o Kaaba. Não existe nenhum limite entre ele e a Kaaba. Então ele observa a intenção a partir do local onde está. Até diz Hatta ahlu Makkah min Makkah. Os residentes de Makkah, onde é que observam a intenção? É Makkah mesmo. Observam a intenção em Makkah mesmo e não precisam de voltar ou irem até um miqat. Portanto, todo aquele que passou por um dos miqat e não observou a intenção deve pagar uma multa, fidya. وهي شاة يذبحها في مكة. Um cabrito, uma ovelha que é sacrificada em Meca e depois distribui-se para os pobres de Haram, de Haram. Portanto, é isso, resumidamente. Vamos dar continuidade, inshallah, ainda com o capítulo relacionado com Hajj. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.